Olá, estamos aqui hoje para mais um Geocast, o podcast da Geoló. Bem, a Geoló é uma associação de escritórios empresariais que agrega bancas em todas as regiões do Brasil e também no exterior, auxiliando empresários e gestores de departamentos jurídicos em temas relevantes da área corporativa, trazendo sempre novidades do mundo jurídico. Este é mais um canal de informação em que trazemos os mais diversos e atuais temas corporativos e de interesse para a comunidade jurídica e empresários de forma geral. Neste episódio, nós falaremos sobre direito médico. E temos a honra de ter aqui com a gente hoje o Dr. Eduardo Dantas. Doutor Eduardo, por favor, seja muito bem-vindo. Meu caro Bruno, bom dia, como vai? Cumprimento você, cumprimento os nossos amigos da Geoló e, claro, toda a audiência de agora, de depois, de algum momento que vai nos assistir. Desde já agradecemos, em meu nome, em nome da Geoló, é um prazer imenso estar aqui com você e vou tomar a liberdade de fazer a leitura de um rápido currículo, doutor Eduardo, para que todos tenham noção da dimensão de quem nós temos a honra de receber aqui hoje. Pois bem, o doutor Eduardo ele é inscrito nas ordens do Brasil e Portugal, doutorando em Direito Civil pela Universidade de Coimbra e mestre em Direito Médico pela University of Glasgow, é vice-presidente da World Association for Medical Law e atua como procurador jurídico do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. É membro do Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil e autor de diversos livros, como Direito Médico, como também comentários ao Código de Ética Médica, nas suas mais recentes edições e publicações. Doutor Eduardo, nós vamos abusar do senhor hoje um pouquinho e temos reservado algumas perguntas. Vamos lá? Vamos lá, abuse, mas abuse com carinho. Pode deixar, eu tenho certeza que isso vai ser fácil para o senhor. Pois bem, o primeiro ponto que a gente gostaríamos de trazer aqui é exatamente tentando fazer uma introdução para quem nunca ouviu falar sobre isso, sobre o direito médico. Afinal, o que é exatamente o direito médico? Por que ele se tornou uma área tão importante dentro do cenário jurídico brasileiro atual? Excelente pergunta, Bruno. Quando eu comecei a atuar no direito médico, lá pelo ano 2000, era uma área em que era muito desconhecida no Brasil. Nós tínhamos pouquíssimos autores. A gente tinha o professor Miguel Kfouri, tinha o professor Genival Veloso de França, e quase ninguém falava, não era um ramo autônomo do direito, e havia uma dificuldade mesmo das pessoas até de compreenderem o que é. Mas hoje isso já mudou bastante, né? O direito médico ele é um ramo altamente especializado, que estuda e regula a relação entre profissionais de saúde, pacientes, instituições, as operadoras, a sociedade e o próprio Estado. Tá? Ela envolve responsabilidade civil, envolve ética profissional, envolve regulação sanitária, judicialização da saúde, proteção de dados sensíveis dos pacientes, inovação tecnológica, telemedicina, inteligência artificial, entre outros temas. Se a gente fosse falar, a gente teria que ter um podcast só para falar sobre isso. Tá? Mas essa área, ela se tornou essencial, tá? Ouso dizer isso, porque a medicina ela se modernizou rapidamente, tá? Mas a estrutura jurídica e institucional ela nem sempre acompanha esse ritmo da evolução da medicina. E isso cria zonas de tensão, tá? Especialmente quando a gente fala de autonomia do paciente, consentimento informado, risco terapêutico, complexidade das organizações de saúde e, claro, o aumento exponencial das demandas judiciais. Eu acho que ninguém tá alheio a essa situação, né? E o direito médico ele entra justamente para organizar esse cenário,
para reduzir riscos, para garantir a segurança jurídica e para melhorar a tomada da decisão em saúde. Sensacional. É um cenário que está em absurda ascensão, e especialmente para os profissionais. Brilhante. Tem mais algumas perguntas, vamos lá. É, na sua visão, quais são os principais mitos e equívocos que médicos e advogados, geralmente, têm sobre responsabilidade civil médica e processos éticos profissionais? Você falou que ia ser fácil, mas tá pegando pesado. Vamos lá. Tem vários mitos aqui que a gente precisa desfazer, né? O primeiro deles é a ideia de que todo mau resultado é culpa do médico, tá? Isso não é verdade, né? A medicina, sabemos, ela é uma atividade de meio, não é uma atividade de resultado. E por melhor que sejam empregados os recursos, a experiência do médico, a diligência do profissional de saúde em um atendimento, não tem como garantir que um mau resultado não irá ocorrer. Depende de muita coisa, depende de uma eventual infecção, depende da fisiologia única de cada paciente, depende da falta de sorte, às vezes, né? Destino, sei lá, se a gente vai entrar nessa questão mais metafísica, mas não é possível garantir resultado. E a culpa, de um mau resultado não é via de regra, do médico. Existe ainda a crença, e aí com relação agora falando para os profissionais de saúde, a crença de que o prontuário ele serve apenas para fins clínicos, tá? Quando na realidade ele é um dos elementos mais importantes, essencial na defesa jurídica, tá? Isso é importante que o médico saiba que a principal arma de defesa dele o principal elemento de defesa, não vou falar em arma para não parecer que há uma guerra com os pacientes, o principal elemento de defesa dele é o prontuário. A gente tem ainda o mito de que o perito ele vai estar sempre contra o médico, numa perícia judicial. Quando, na prática, a perícia bem instruída, ela é frequentemente favorável ao profissional. A gente tem o mito ou a falsa ideia de que só existe ação de erro médico, tá? Na verdade, a maior parte dos conflitos, eles decorrem não de um mau resultado, mas da falha de comunicação, da ausência de consentimento, da própria desorganização institucional de algumas clínicas, de alguns hospitais, de alguns laboratórios, tá? Então, desmistificar isso, e daí a importância até dessa pergunta que você fez, desmistificar Uhum. isso ajuda o médico a trabalhar com menos medo, com mais segurança, e ajuda também os advogados a oferecer soluções mais inteligentes para os seus clientes. Sem dúvida. Até do ponto de vista probatório, nós sabemos da importância de todos esses documentos, não só para fins periciais, mas, sobretudo, para fins probatórios na sua essência, né? Sem dúvida. Agora, me tira uma dúvida. O senhor tem uma experiência singela de mais de 3 décadas dentro desse contexto. Como que evoluiu o relacionamento entre médicos e o mundo jurídico ao longo de todo esse tempo? O que mudou, o que permanece, e de forma até desafiadora? Eu vou começar com uma frase que eu gosto de usar nas minhas aulas, tá? Ah, No século passado, quando eu comecei a advogar, tá, eu acho isso sensacional. Vamos lá, mas houve realmente uma mudança profunda aqui, tá? Quando eu comecei, o médico ele via o direito como algo distante, quase hostil mesmo, tá? Os processos eles eram raros. E o debate era muito limitado. Eu vou voltar a essa história dos processos raros depois. Mas hoje,
o profissional de saúde, em sua grande maioria, ele já entende que ele precisa de uma assessoria jurídica preventiva, de orientações sobre documentação, de protocolos claros de comunicação. Ele precisa de um compliance assistencial, de segurança da informação e principalmente de um suporte permanente em casos complexos. Além disso, existe só concluindo, existe hoje um diálogo muito maior entre as áreas. Há muitos hospitais, eles já possuem comitês de gestão de risco, setores jurídicos estruturados. Aliás, é quase suicídio não ter um setor jurídico estruturado nessa área, né? E cultura de prevenção. E o direito médico, talvez a principal mudança é que ele está se consolidando como uma área estratégica, tá? E Hum, não apenas defensiva. uhum. Sensacional. Agora, o senhor fala em suicídio e diante dessa quase insanidade que a gente ultimamente vivencia aqui, me dê um ponto de vista. Quando que um escritório de advocacia empresarial deve considerar ter um parceiro especializado em direito médico? Eu, por exemplo, tenho a honra de passar a mão no telefone e ligar, doutor Eduardo, socorro. Mas em quais situações práticas essa parceria realmente faz diferença para os clientes corporativos? Muito bem. Bom, sempre que um escritório pretenda ou queira oferecer esse serviço, atender empresas que atuam direta ou indiretamente na saúde, né? E aí, novamente, a gente está falando de clínicas, de hospitais, de laboratórios, de cooperativas médicas, de operadoras de planos de saúde, de startups médicas, por que não? Das health techs, das seguradoras, tá? Que isso é uma área pouquíssimo conhecida ou explorada pela maioria dos advogados, a área dos seguros, o direito securitário, grupos de investimento, né? Tem várias possibilidades aqui, e essas empresas elas têm demandas muito, muito específicas, tá? Para gente, novamente, para a gente fugir da ação do erro médico. Elas têm contratos que lidam com riscos clínicos, tá? O compliance sanitário, as obrigações regulatórias, os planos de contingência, as questões trabalhistas específicas do setor, a responsabilidade civil complexa. Tá? Por que que eu falo complexa? Porque a gente não está falando aqui de um pedido de indenização por um extravio de bagagem numa viagem aérea, tá? Que aí o dano é apenas patrimonial e é um fato da vida, né? Uhum. Uma demanda que envolva responsabilidade civil médica normalmente vem atrelado a um dano existencial, a um drama humano muito particular e único de cada processo. A questão da LGPD, de dados sensíveis, as certificações, as acreditações, os processos licenciatórios. E aí, um escritório empresarial que atue com direito empresarial, por mais competente que seja, ele não precisa internalizar esse conhecimento, né? Uhum. Basta ele ter um parceiro especializado que seja confiável, né? É uma forma, eu diria, inteligente, eficaz, de agregar valor ao cliente, de oferecer soluções complexas, tá? E sem perder o foco no essencial, no core business do escritório. Perfeito. Eu estou bem, então, né? Já que eu tenho uma parceria, Me apresenta depois. pode deixar. Vou passar para o senhor. Doutor Eduardo, um outro ponto que você colocou na resposta muito interessante, e hoje, mais forte do que nunca, a ideia da prevenção, da sistemática preventiva. Óbvio, existem riscos específicos no setor da saúde que escritórios empresariais muitas vezes não percebem. Como um especialista em direito médico, ele pode ajudar a antecipar e mitigar esses riscos? Muito bem, vamos lá. Sem dúvida, essa pergunta é importantíssima. O setor de saúde, hoje, ele é um dos mais regulados do país, né? E com Uhum. riscos que não aparecem em outros segmentos. Eu vou lhe dar alguns exemplos aqui. A, a questão da responsabilidade solidária entre instituições e profissionais.
as mudanças constantes, e por mudanças constantes, a gente está implicando aqui em segurança jurídica mesmo, na regulação sanitária. Perfeito. As exigências éticas e mesmo corporativas específicas de cada conselho profissional. Né? Porque quando a gente fala em direito médico, parece que a gente está falando só do médico. É, Mas não, são profissionais de saúde. E a gente tem hoje regulamentadas 16 profissões em saúde. E cada conselho profissional, ele tem as suas regulamentações específicas, tem as suas dificuldades, as suas vicissitudes, o seu código de processo ético e o seu código de ética específicos, tá? São áreas muito, muito compartimentadas. Você tem o risco de judicialização por falha de comunicação, uma gestão inadequada de prontuários, de dados sensíveis, protocolos assistenciais ultrapassados, ou seja, não atualizados, sim. uma exposição de clínicas e de hospitais a danos coletivos, a danos difusos. Então, um especialista, ele consegue mapear e prevenir, gerenciar esse risco, tá? Permitindo que voltando lá para o escritório empresarial, que ele ofereça uma assessoria muito mais completa, e eu diria estratégica, né? E o cliente ele percebe esse valor de imediato. Então veja que eu usei aqui valor, eu não usei preço, eu não usei custo, né? Esse tipo de assessoria estratégica, ele não é custo, ele é um valor agregado ao negócio, porque se está investindo em segurança. E o melhor, né? Não é uma segurança egoísta, não é uma segurança apenas para aquele profissional, não é uma segurança apenas para aquela instituição hospitalar. Uma relação desenvolvida com o cliente final daquele negócio, com o paciente, é importante para toda a sociedade. Protege o médico, protege a instituição e protege o paciente. Uma entrega de saúde mais segura não é boa apenas para o hospital, é boa para todo mundo, tá? Porque todos nós, todos, ou somos ou seremos pacientes um dia. Então, quanto mais seguro o sistema estiver, isso é bom para os nossos pais, para os nossos filhos, para nós. Então, investir em segurança, em planejamento estratégico, em uma assessoria estratégica e gerenciamento de risco para uma instituição hospitalar, nem de longe é uma questão egoísta, né? No fim das contas, é boa para a sociedade inteira. É interessante como é que é próprio da vida essa questão preventiva e esse cuidado prévio para tudo que a gente vem fazer, né? É sensacional. Você lança uma informação aqui que é interessante, que é sobre dados. Quando a gente fala em dados, inevitavelmente a gente remete, principalmente nós do ramo jurídico, à questão da responsabilidade. Pois bem, além das ações de responsabilidade civil, em que outras áreas compõem o direito médico e que normalmente passam despercebidas, como compliance em saúde, LGPD aplicado à saúde, gestão de risco, assessoria de clínicas, hospitais, dentre esse leque imenso que já foi mencionado aí de 16 variedades. Muito bem. Eu não sei se você notou, mas cada pergunta dessa que você está fazendo, a gente teria a possibilidade de passar o dia inteiro falando sobre cada uma delas. Quem dera a gente tivesse essa oportunidade. Pois é, eu estou tentando condensar aqui, mas vamos lá. O que eu consigo pensar de logo aqui. Você já falou em compliance assistencial, mas vamos lá. Auditoria médica, tá? Uhum. As relações com os planos de saúde, os contratos, a elaboração dos contratos de prestação de serviços em saúde. E isso envolve, você já disse também da LGPD na atuação na área, a telemedicina, a aplicação da telemedicina e novas tecnologias, a responsabilidade de clínicas e hospitais, os processos éticos profissionais nos conselhos, o que envolve aí a gestão de risco de forma permanente, a mediação, a prevenção de conflitos,
assessoria para startups, para as health techs, a revisão de protocolos, tá? De documentos internos, isso é importante. A elaboração de termos de consentimento adequados, termos que sejam efetivamente úteis, porque a gente está falando aqui de uma relação que perpassa outras áreas do direito, inclusive o direito do consumidor. E algumas áreas que, inclusive, modificam a vida das pessoas, como, por exemplo, a reprodução humana assistida. Tá? Uhum. Então, conseguir autorização para sessão temporária de útero, conseguir autorização para reprodução pós-mortem. Tá? Veja, do direito médico, como isso é interessante. Nós temos, e eu acho que isso, todos nós operadores do direito, a gente cresceu dentro do direito, acompanhando aquelas noções clássicas em que o direito regulava o nascimento, né, a partir do nascimento e até a morte, né, de uma pessoa, com pouquíssimas coisas depois, disposições testamentárias, proteção à memória do falecido, mas o direito ele basicamente regulava do início da vida até a passagem, até o falecimento do ser humano. Hoje, com a evolução da medicina, nós já discutimos direitos do embrião, né? Um embrião que pode ser criopreservado e permanecer anos congelado. E já precisamos ver o impacto que a medicina tem nas relações civis, familiares, até mesmo empresariais, no seguinte sentido: já é possível, e já aconteceu, a reprodução pós-mortem, ou seja, um filho nascer 16 anos após o falecimento de seus pais. Né? Veja como isso modifica toda aquela noção que a gente tem de direito de família. Né? Então, são áreas que a gente pode ir para além da ação de erro médico, tá? Do Uhum. processo de erro médico. Né? E para escritórios parceiros, isso significa que, traduzindo isso, que existe uma enorme gama de oportunidades de atuação conjunta, que vai desde a consultoria até mesmo projetos estruturantes. É sensacional. Porque realmente nos desperta para um raciocínio muito além daquilo que é uma questão elementar. A gente realmente vai para uma dimensão bem mais ampla. Agora, interessante, diante da experiência como professor, você percorre muito bem a ideia da teoria, da exemplificação e, inevitavelmente, nós temos que pular para a questão prática. Pois bem, como que funciona na prática o gerenciamento desse risco legal na saúde? Por exemplo, quais ferramentas, protocolos, estratégias que podem transformar de fato a rotina de médicos, clínicas e hospitais de forma geral? Muito bem, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que falar aqui, Bruno, é que gerenciar risco não é evitar processo, tá? Perfeito. São duas coisas que caminham lado a lado, mas elas não são sinônimos, né? Gerenciar risco é criar sistemas de prevenção, Perfeito. tá? E aí isso vai envolver, vamos lá, para você pedir os aspectos práticos, vamos lá. Mapear pontos críticos da jornada do paciente dentro daquele atendimento, dentro daquela relação, criar protocolos de comunicação, organizar fluxos decisórios que sejam muito claros, elaborar consentimentos sofisticados e adequados à especialidade. Hoje a tecnologia ajuda muito isso. Você não Muito. precisa ter aquele termo de consentimento clássico, que é aquele papel que se assina e muitas vezes até na recepção com a secretária antes da consulta. Não. Hoje, o processo de obter o consentimento e da explicação, né, para o exercício da autonomia daquele paciente pode ser feito com exibição de vídeos, ele pode ser dinâmico com um termo
eletrônico, com a própria gamificação, ou seja, ele pode responder a determinadas perguntas para demonstrar que entendeu aquelas informações, tudo isso pode ser estruturado. E aí, ainda envolvido pelo gerenciamento do risco, treinar as equipes, revisar os prontuários, implementar auditorias internas, monitorar, por que não, fazer a jurimetria, monitorar os indicadores jurídicos, os indicadores assistenciais, e promover uma cultura que seja ao mesmo tempo de segurança e de transparência dentro daquele ecossistema, dentro daquela instituição. E quando tudo isso funciona, Bruno, o impacto, eu diria que ele é imediato, tá? Perfeito. A gente tem menos litígio, a gente tem mais proteção profissional, a gente tem mais eficiência organizacional e, claro, como eu já falei, mais segurança ao paciente. Inevitavelmente, isso vai bater exatamente no reflexo de controle de custo e receita de todas as empresas, especialmente clínicas, hospitais, enfim, todos esses setores. Eu olha que comecei a fugir da ideia da limitação simplesmente à figura do médico profissional e entendendo já que isso vai numa dimensão muito maior. Pois bem, calma que ainda não terminei de te apertar, tá? Pelo menos Muito bem, tentar. muito bem, vamos lá. Vamos lá. Para escritórios parceiros, como que a atuação conjunta entre o direito empresarial e o direito médico pode ampliar o portfólio de serviços, gerando novas oportunidades de negócios? Boa. Então, eu vou lhe responder, ó, olhando para a lente da verdade agora. Bom, a união dessas áreas, brincadeiras à parte, a união dessas áreas ela é extremamente poderosa, tá? O escritório empresarial, ele já tem uma relação com o cliente corporativo, isso é fato, né? E o especialista em direito médico, ele vai agregar aqui uma visão técnica assistencial, ele vai agregar uma expertise regulatória, uma capacidade de revisar contratos, com o perdão com o perdão aqui da expressão, com um olhar clínico, tá? Ele vai fornecer um apoio em compliance sanitário. Isso vai gerar uma redução, como você mesmo já falou, uma redução real de riscos operacionais. E, ao mesmo tempo, vai prover algo que é muito importante, que é um suporte em ética profissional e a órgãos reguladores. E isso cria um pacote de serviços que é bastante completo e diferenciado, que poucos escritórios no Brasil hoje oferecem, tá? E aí, do ponto de vista de negócio, Uhum. essa parceria, ela, ela aumenta o ticket médio do cliente, tá? Ela amplia o tempo de retenção, ela abre porta ou portas para novos segmentos da saúde, ela gera confiança, gera fidelização, principalmente, ela transforma o escritório parceiro numa referência no setor, tá? Então, literalmente, a gente está falando de algo que é uma parceria ganha-ganha, tá? Não há perdedores nesse ecossistema que se forma. É sensacional porque quando a gente atua, a nossa pretensão é a mesma do cliente, que é exatamente promover todas essas oportunidades de benefícios e entre elementos que possam ajudá-lo, auxiliá-lo, na verdade, na existência do dia a dia, né? Tem outra questão, que é um ponto sensível, que é a judicialização da saúde. A gente está vendo isso aí hoje com uma certa força. Na sua visão, quais mudanças? Aí abro o leque para a gente falar do ponto de vista jurídico, cultural, organizacional. Na sua visão, quais as mudanças que podem reduzir esse fenômeno e melhorar a segurança de médicos e pacientes? Agora você foi profundo, vamos lá. Eu consigo pensar aqui numa questão até tripla, tá? Um caminho que seja triplo. Vamos lá, o primeiro deles, eu acho que inclusive já mencionamos aqui, que é a transparência e a boa comunicação.
Tá? Mais do que é preciso entender o seguinte, Bruno, que mais do que qualquer tecnologia, a qualidade da conversa entre o médico e o paciente, ela reduz conflitos, tá? Mais da metade dos conflitos hoje, eles são causados por falha, por ruído nessa comunicação. Então isso é importante, transparência e boa comunicação. Um outro caminho para reduzir seria a adoção de documentação adequada, tá? Uhum, Prontuários completos, né? Bem uhum, redigidos, bem estruturados, consentimentos bem feitos, tá? Termos de consentimento bem feitos, bem explicados, bem traduzidos para o paciente. Eu posso dizer sem receio de errar que isso elimina 70% dos litígios, ou eliminaria cerca de 70% dos litígios. Não, percentual. vamos dar mais credibilidade a essa informação. 70% é um número redondo, não dá certo. Então, isso eliminaria facilmente 69,42% dos litígios, né? Segundo instituições e universidades canadenses, que a gente não vai mencionar a fonte. E uma gestão institucional do risco também. Tá? Uhum, Acho que esse é o tripé. A gestão institucional do risco significa que as clínicas e os hospitais eles deveriam ou precisam tratar o risco assistencial da mesma forma como tratam o risco financeiro, né? uhum. Até porque um se traduz no outro, tá? Mas do ponto de vista humano aqui da relação que a gente nunca pode perder de vista. E os médicos, eles precisam também ser treinados em tomada de decisão compartilhada, tá? Ou seja, trazer a responsabilidade sobre os destinos e as escolhas do próprio tratamento, o paciente. Tá? E isso só pode ser feito com informação adequada. Né? E os escritórios jurídicos que atuam na saúde, eles precisam abandonar aquele modelo reativo. Né? A prevenção, ela é muito mais eficaz Uhum. e muito mais barata. Né? Muito mais barata em termos de custos financeiros e muito mais barata em termos de tempo. Ninguém quer ficar 12 anos, 14 anos como babá de um processo, cuidando de um processo judicial, tendo que se sujeitar à própria morosidade de determinados procedimentos judiciais, e estendendo uma crise de imagem para a instituição ou para o profissional, com um processo que vai se arrastando, com aquele fato sendo constantemente revivido pelo paciente ou pela família daquele paciente que eventualmente faleceu, né? Ou seja, a gente é muito mais eficaz, é muito mais barato, é muito mais sensato adotar esse tripé: transparência, boa comunicação, documentação adequada, a gestão mesmo institucional do risco. É curioso como é que das respostas a gente pode abrir um universo de outras discussões, mas que em síntese, acaba que a gente pode aproveitar isso para a própria vida, na sua essência como um todo, né? Não só para uma limitação dentro do ponto de vista do direito médico, mas se a gente observar o pilar básico de qualquer empresário, de qualquer instituição empresarial, a gente vai exatamente esbarrar nesses critérios aí. Sensacional. Mas calma, que tem mais um pouquinho ainda. Vamos Vamos lá. lá. Outro ponto que eu estou considerando trazer para os médicos e os advogados, aqueles que estão nos ouvindo aqui agora. E lógico, e também os administradores de clínicas e hospitais de forma geral. Quais são os caminhos para atuar de forma preventiva, ética e juridicamente segura dentro da área da saúde? Por exemplo, como parcerias especializadas, como que essas parcerias especializadas podem facilitar esse processo? Muito bem. Vamos lá, a gente tem alguns caminhos aqui. Tá? Uhum, A educação continuada para os profissionais, isso é essencial. Tá? A adoção de protocolos assistenciais que sejam claros,
os consentimentos cada vez mais personalizados, tá? Assim como a medicina ela tá seguindo para ser uma medicina de precisão, uma medicina preventiva, uma medicina personalizada, uma medicina proativa. Não por acaso eu usei essas palavras aqui, porque um dos textos que já produzi, que já publiquei, fala da medicina dos 4 Ps, tá? Hum, Que é o caminho mesmo que a gente tá seguindo. E a gente precisa aproveitar, fazer a tecnologia atuar em favor do paciente, em favor da relação. É, paradoxalmente, quanto mais tecnologia a gente souber aproveitar, mais humana essa relação pode se tornar, tá? E não o contrário. A gente não vai delegar para a máquina, a gente não vai delegar para a inteligência artificial. E veja que agora, depois de mais de meia hora que a gente está conversando aqui, foi a primeira vez que a gente falou em inteligência artificial, verdade. né? E falamos de uma forma muito lateral. Não vou nem me arriscar a entrar nisso aqui, porque senão aí realmente a gente não vai parar. Mas ainda, seguindo essa mesma linha dessa pergunta sua da atuação jurídica, uma das coisas principais, e eu acho que resume isso que eu já falei antes, o respeito à autonomia do paciente. Tá? Hum, Isso se obtém a partir de uma comunicação que seja assertiva, que seja clara, que seja possível para uma compreensão adequada do paciente, né? A adoção da telemedicina com segurança, a proteção de dados sensíveis para evitar problemas, uma assessoria e a contratação de um seguro de responsabilidade civil, acho que isso é essencial também. E é uma das coisas que a gente pode implementar com escritórios parceiros, fazer esse tipo de trabalho, um suporte jurídico permanente para as instituições. Então, uhum. para os escritórios empresariais, né, as parcerias com o especialista, elas permitem entregar tudo isso ao cliente sem reinventar a roda, tá? Uhum. De uma forma muito direta, né? O parceiro especializado, ele vai cuidar da parte técnica, da parte sensível, o escritório vai ampliar o seu portfólio, ele fortalece a relação com o cliente e, principalmente, ele gera novos negócios num setor que é extremamente promissor. Sensacional. Doutor Eduardo, eu acredito que eu sou um privilegiado de estar tendo a oportunidade de ouvir isso diretamente, assim como todas as pessoas que aqui estão. E, curiosamente, a máquina hoje simplesmente nos serviu para que a gente possa ter a oportunidade de propagar todas essas informações e a gente já caminha para o final, mas eu não posso deixar de agradecer em nome da Geoló, em meu nome particular, e pedir gentilmente que o senhor deixe uma mensagem para nós humanos, especialmente para que essas boas relações elas realmente possam ter o seu sentido mais literal de boas convivências para todo mundo. Aqueles que estão chegando, aqueles que estão nos ouvindo, os profissionais da área jurídica, profissionais da área médica, nós gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem para todos, por favor. Bruno, eu agradeço ao convite, né, da Geolol para participar aqui, para gente espalhar a palavra. Agradeço as suas perguntas, que foram extremamente pertinentes, foram extremamente. Você foi direto ao ponto dos assuntos que eram essenciais aqui para a gente desmistificar muita coisa. Você falou que a máquina nos permite essa participação, e realmente é. Com a famigerada pandemia, né, de 2020, que já parece tão distante, né? Nós tivemos um boom, né, uma explosão de protagonismo do direito médico. Tivemos em 2020, acho que você deve lembrar bem, nós da área jurídica, uma segunda pandemia, que foi a pandemia das lives, Sim. né?
Lembro Havia demais. dias, né, a gente não tinha o que fazer trancado dentro de casa, toda noite, eram sempre no mesmo horário, e às vezes acontecia da gente ter 5 ou 6 que a gente queria assistir, que eram imperdíveis, e eram todas no mesmo horário. E isso me fez cunhar uma outra expressão também, que a gente começou a ter lives, webinars e participação de encontros virtuais. Uhum. Aquilo criou o distanciamento que nos une. E acho que isso permanece até hoje. Nós virtualizamos a vida, as relações. Hoje é muito mais fácil, eu diria que é até mais comum nós termos uma proximidade com alguém que mora em outro país do que com o nosso vizinho de porta de apartamento. Verdade. Né? Então, o mundo ele está de certa forma, ele ficou menor, né, em termos de distâncias. Mas o direito médico, ele nos mostra, ou me mostra, no dia a dia, que estas relações, elas não estão despersonalizadas. Por mais Uhum. tecnologia que a gente inclua, por mais participação virtual que nós tenhamos, ela trata de relações reais, de relações humanas, de fragilidades, de aspectos bioéticos, mais do que jurídicos, mais do que aspectos legais. O direito médico trata de questões bioéticas. E nós não podemos perder de vista o fato de que, mantendo estas relações humanizadas, nós diminuímos judicialização, nós trazemos segurança para esta relação, para os pacientes. E aí eu falo de segurança física, de segurança mental, né? De menos vulnerabilidade psíquica, né? Deixando até de uma forma lateral a segurança patrimonial financeira. Né? O bem mais precioso que nós temos aqui, em termos de proteção, é a nossa sanidade, seja ela física, seja ela mental. E o direito médico nos permite, de uma forma muito, muito ativa, fornecer isso para profissionais de saúde e para pacientes. Acho que não tem combinação melhor para para prover satisfação profissional do que conseguirmos conviver com estas histórias, porque não se engane, mesmo nos processos de responsabilidade civil médica, por mais que as histórias sejam parecidas, não existe nenhum igual. Né? Não há nenhum processo que seja que tenha os mesmos objetos. Eu falei no início da questão do extravio de bagagem. Uhum. O extravio de bagagem é tudo igual, né? Não tem diferença. Você vai perder roupa, você vai perder alguns bens pessoais, e só. As histórias são iguais. O aborrecimento é o mesmo. Mas os processos de responsabilidade civil que envolvem saúde são dramas humanos. Cada história ela é única. E poder contribuir para minimizar esse tipo de problema, esse tipo de situação, eu acho que é algo que não tem preço. E como eu tentei evitar falar em preço o tempo inteiro, é algo que possui muito valor. E se a gente conseguiu passar essa mensagem aqui nessa nossa conversa, que foi muito breve, que poderia se estender por horas ou por dias. Eu espero que a gente possa fazer isso pessoalmente muito rapidamente, em Tomara. algum momento. Eu acho que valeu a pena muito. Então, muito obrigado também por ter tornado essa conversa tão leve, apesar dos assuntos densos, né, mas tão agradável e tão informativo. Somos nós que agradecemos. A valoração ela ganha uma proporção muito maior e a gente fica eternamente grato a todo esse tempo que o senhor gastou aqui com a gente, porque, na minha opinião, eu acho que facilmente a gente ficaria um pouco mais, mas especialmente pela leveza, como você bem colocou.
das conversas, dos temas, e tamanho é o interesse e o despertar para esses assuntos. Agradecemos imensamente, mais uma vez, e tomara que, de fato, a gente tenha, muito mais em breve do que nós podemos imaginar, a oportunidade de estar junto, até para eu te dar um abraço e agradecer pessoalmente. Encerramos aqui, então, com esse agradecimento em nome da Geoló e na expectativa de que a gente possa nos reencontrar para novos temas, novas discussões e, quem sabe, outros tantos brilhantes professores como o Dr. Eduardo Dantas. Dr. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Ficamos aí e a gente vai se falando. Forte abraço.